Lançada em 2011 e sendo um dos principais sucessos de bilheteria do ano, a animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha nos mostra a Arara Azul, Blue, que depois de ser tirado à força de sua casa nas florestas do Rio de Janeiro, vai parar na cidade americana de Minnesota, onde é acolhido pela humana Linda, dona de uma livraria. Blue acaba adquirindo bastante conhecimento teórico através dos livros, entretanto se torna uma ave doméstica mimada e dependente de sua dona. Um dia, quando o biólogo Túlio aparece na livraria de Linda, dizendo que Blue era o único macho restante de sua espécie, Blue é levado com sua dona para conhecer a fêmea Jade. Entretanto, quando chegam no local, Blue e Jade são sequestrados por traficantes de animais. Eles conseguem fugir, mas acabam sendo perseguidos pela maléfica cacatua Nigel, que tenta recuperá-los para seu dono. Enquanto isso, Linda e o biólogo Túlio também vão atrás de Blue e Jade. Apesar de ter chamado a atenção na época de seu lançamento, principalmente no Brasil, pelo fato de que tínhamos uma animação passada quase que inteiramente em um estado brasileiro, Rio, no geral, esta é uma aventura simples, voltada principalmente para um público infantil. Além de possuir cenários coloridos e extravagantes, seu enredo não possui grandes reviravoltas e, claramente, não se propõe a ser algo inesquecível. É uma aventura despretensiosa e simples. Ainda assim, o filme é cheio de mensagens positivas sobre família, amor e principalmente superar os seus medos e anseios, já que o protagonista Blue é uma ave que, por ser doméstica demais, nunca aprendeu a voar. Ele até tenta, tendo adquirido as teorias sobre o assunto em livros, mas logo percebe que aquilo não era suficiente. Com isso, Hill também reforça a ideia de que muitas coisas na vida se aprendem mais na prática do que no estudo. Embora seja assim importante possuir algum conhecimento teórico, vivências são o que realmente trazem ensinamentos marcantes e inesquecíveis. Além disso, o filme também mostra como é importante ter coração e confiança naquilo que faz, já que Blue, embora entenda muito sobre física e aerodinâmica, não consegue voar por ser medroso e pouco confiante, e esse problema acaba por causar os maiores obstáculos em sua jornada com Jade. Algo que também se espelha na sua relação com a fêmea, pois mesmo gostando dela, nunca consegue confessar seus sentimentos. Claro que esses temas são colocados da forma mais direta e explícita possível, afinal é um filme para crianças, e talvez isso incomode o público mais velho, visto que o filme não tem preocupação em agradar os mais adultos, embora tenha alguns momentos com referências mais subliminares que apenas essa específica audiência mais experiente consegue captar. De forma geral, Hill é uma aventura simpática, mas ainda toca em alguns assuntos mais sérios, mesmo que de forma superficial e infantil. Um deles é justamente o tráfico de animais silvestres, algo que infelizmente ocorre na nossa realidade e é responsável pela extinção de inúmeras espécies de aves. A questão é a mais discutida na obra, não apenas no começo, em que a alegria das aves é interrompida pelos homens cruéis e maléficos que capturam elas, a fim de vendê-las ilegalmente, mas também pelo fato de ser os contrabandistas que unem Blue e Jade mais tarde, e se tornam um obstáculo em sua aventura. É interessante ver um filme para crianças colocar o assunto em pauta, mesmo que o objetivo não seja necessariamente trazer uma discussão, já que no filme os praticantes do crime são vilões escancarados, e os que lutam contra isso são os heróis. Mas mesmo sendo uma visão dicotômica, é importante que os mais jovens enxerguem essa verdade, para entender a sua responsabilidade com o mundo em que vivem, e também para entenderem desde cedo as consequências de não respeitar a natureza e seus biomas. Blue e Jade, após receberem a ajuda de um tucano que os leva até uma oficina, onde lá eles têm suas correntes removidas, finalmente se libertam, mas ambos discutem e se separam, visto que a fêmea quer fazer Blue enxergar que ele pode ter uma vida diferente ao lado dela na natureza, mas o macho recusa a ideia, e não tem coragem de abandonar sua dona. Entretanto, Jade é capturada e levada pelos contrabandistas, que usam um carro alegórico para se camuflar no desfile de carnaval e passar sem problemas até o avião. Linda e Túlio encontram os bandidos, mas chegam tarde. Blue, entretanto, consegue se infiltrar e depois de uma luta com Nigel, consegue libertar Jade e os outros pássaros do avião. Ele e a fêmea finalmente se beijam, e assim ele fica mais confiante e consegue voar. Linda e Túlio os encontram e aceitam deixá-los livres, e assim os dois terminam juntos na natureza. Hill é um filme cativante para a maioria dos públicos, principalmente o mais novo, por possuir um visual colorido e extravagante, e personagens com carisma suficiente para carregar a sua trama simples. Embora dê a impressão de que não possua nada de especial, Hill é um bom entretenimento e extremamente honesto com suas propostas. Com certeza, não é a experiência certa para quem busca uma animação diferente e fora dos padrões, mas nem por isso deixa de ser divertida. Ainda assim, é impossível falar sobre o filme sem citar a forma como ele representa o Rio de Janeiro, e o Brasil no geral. É óbvio que o filme busca uma visão sempre mais colorida e simpática do local, ignorando questões que possam ser mais pesadas e controversas, o que é extremamente compreensível, dada a aura infantil do projeto, mas nem por isso o filme deixa de fortificar certos estereótipos a respeito do nosso país. Esses estereótipos vão desde os mais clichês e bobos, como a ideia de que todos os brasileiros amam e celebram o carnaval, samba e futebol, algo que vemos na dentista de Túlio, e no guarda da reserva ambiental, que vestia uma roupa carnavalesca por debaixo do seu uniforme de serviço, até alguns que podem ser considerados mais questionáveis, como os macacos no filme serem representados como assaltantes oportunistas.
No geral, o enredo de Hill trabalha com estereótipos e arquétipos, principalmente nos seus vilões e nos personagens secundários, e por causa disso, esses momentos acabam não incomodando tanto, pois entendemos que de certa forma, essa superficialidade no seu desenvolvimento faz parte da sua identidade e proposta narrativa, e isso acaba por atribuir um tom inofensivo para tudo o que vemos. Por conta disso, problematizar certos pontos acaba parecendo desnecessário. Contudo, por mais que seja errado dizer que Hill é um filme mal intencionado ou preconceituoso, alguns momentos inevitavelmente podem causar risos ou constrangimento nos espectadores mais próximos da realidade da obra, simplesmente por acharem graça na forma como o país é visto por outra cultura. Embora não se possa afirmar isso com tanta certeza, é duvidoso que o filme irrite alguém pelas suas decisões de representatividade, pois, como dito antes, tudo na obra é simpático e inofensivo. É preciso lembrar também que muitos filmes norte-americanos, que se passam em outros lugares do mundo, sempre tendem a reafirmar certos estereótipos da realidade que está retratando, seja em prol de sua narrativa, ou simplesmente para gerar humor, e em Hill isso não é diferente. Por conta disso, caso alguém ainda queira problematizar a obra por este aspecto, é preciso lembrar que ela não é a primeira a fazer isso, e nem será a última. Vale também destacar que a proposta da obra é ser uma aventura simples. O cenário do Rio de Janeiro é apenas o pano de fundo escolhido para contar essa história. O próprio tom lúdico do longa, com animais falantes e racionais, além do início em que vemos um pequeno pássaro entrar na floresta e dar início a uma folia com seu canto, já indicando a magia que vai permear o filme, afasta qualquer julgamento a respeito de credibilidade. Sentimentos variados acontecem em qualquer obra, visto que as reações de um mesmo filme sempre irão variar, dependendo de quem consome. Mas no caso de Hill, algumas coisas acabam tomando um tom mais particular para os brasileiros, o que é inevitável, mas não necessariamente torna o filme problemático ou incômodo. O saldo final da obra é exatamente o que ela tenta passar, de ser um filme positivo e alegre, e sem nada que ofenda ou constranja, além de, como já dito antes, atingir com sucesso o seu público-alvo mais novo. A previsibilidade do roteiro, ainda assim, pode ser decepcionante para alguns, já que é praticamente impossível não prever tudo o que acontecerá desde os primeiros minutos de projeção. Já sabemos, por exemplo, que Jade e Blue acabarão se apaixonando e que os antagonistas certamente sairão derrotados. Embora ser óbvio não necessariamente seja um problema, é nítido que o filme não possui vontade de escapar do que já é esperado em nenhum momento, entregando algo extremamente básico. O verdadeiro destaque do filme são as suas cores extremamente cativantes e os personagens que são bem carismáticos, mas o que talvez chame mais atenção mesmo, em Hill, sejam as músicas empolgantes que aparecem no decorrer da trama. Essas, inclusive, melhoram bastante o filme, já que em muitas cenas o recurso das músicas também é usado narrativamente, mesmo não sendo um musical, como a parte em que o vilão Nigel conta sua história, ou a cena em que Jade e Blue quase se beijam pela primeira vez, e o início do filme, que já nos comunica toda a identidade festiva da obra. Isso causa a impressão de que talvez o filme fosse mais interessante caso se assumisse como um musical por completo, e se mais utilizado, o recurso da música talvez camuflasse um pouco a simplicidade de sua trama. De qualquer forma, é um entretenimento decente e um ótimo filme para ser visto em família, que consegue comunicar uma mensagem a respeito de preservação ambiental, sem ser entediante ou pedante. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.